falar de estudo do domínio das funções. Mais uma aula de matemática e uma aula bastante curta e tranquila, certo, gente? Então, gente, se inscreva no canal, deixe os comentários, ative o sininho das notificações, comente aqui toda dúvida da aula de hoje, toda melhoria para o canal, pode comentar aqui. Gente, então, gente, vamos lá, né? Vamos falar sobre o domínio das funções, né? Todos os valores de x e que essa função ela é definida, certo? Então, gente, fique com Deus e vamos para a aula. Bom, gente, vamos dar início à nossa aula, dando continuação de funções, né? Vamos falar aqui de funções reais, né? Estudo do domínio. Aula passada, em noções de função, nós conceituamos o que era domínio, imagem e contradomínio, sendo que o domínio ele é todo o conjunto de partida, né, associada ao elemento y de B, que é o contradomínio, né, e que esse y, a associação entre o domínio e o conjunto B, a gente tem o conjunto de partida e o conjunto de chegada, e os elementos associados do conjunto B ao domínio se chamava imagem, né? Que a imagem de B se dá pela associação dos elementos do conjunto A com o conjunto B, né? Então, a imagem define-se isso, né? E o contradomínio é o conjunto total, né? É o conjunto de chegada, é o conjunto total de chegada, né? E o domínio é o conjunto de partida. E essa associação se dá ao conjunto imagem, né? Então, quando é citada uma função f de a em b, né, já fica subentendido que o domínio é a e o contradomínio é b. Então, se eu tenho aqui, ó, uma função f em termos, uma função f, que a gente vai notar assim, de A em B, uma função f de A em B, fica subentendido que aqui, ó, esse conjunto aqui, ele tem o domínio, ele pertence a esse conjunto, e o B aqui, ele é o contradomínio, né, gente? É o contradomínio, certo? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, né, que isso aqui justamente chama de função. Então, A em B, eu sei que o conjunto A é o domínio e B é o contradomínio. E aí tem essa associação de A com B, vai se dar o conjunto imagem, né? Então, vamos dar um exemplo aqui para a gente começar a fazer o estudo do domínio. Ou seja, o estudo do domínio a gente vai estudar esse aqui, ó, esse conjunto aqui, né? Ou seja, o domínio da função, né? O conjunto de valores, ou seja, o intervalo de valores em que essa função aqui ela é definida. Certo? Então, a gente vai ver o seguinte, vamos dar um exemplo de uma função aqui, ó, f de x, certo, gente? É igual a 2x mais 1. Qual é o domínio dessa função? O domínio da função vamos representar dessa forma, ó, domínio da função. Vamos apresentar dessa notação aqui, ó, domínio da função. O domínio da função, como essa função, o conjunto máximo é o conjunto dos números reais, então o domínio dessa função vai ser o próprio conjunto dos números, vai ser o próprio R. Aí eu falei, Tiago, mas por quê? Porque o domínio aqui, ou seja, essa função aqui, ela admite qualquer valor de x. Então, essa função aqui, ela admite qualquer valor de x. Então, se ela admite qualquer valor de x, então, todo o conjunto dos números reais, todos, né, ela define essa função. Então, todos os valores de x pertencentes a R definem essa função. Então, o domínio dessa função é o próprio R, né? É o conjunto, todos os números reais vai definir essa função, que é os valores de x, né? Então, quem é o contradomínio? O contradomínio da função também vai ser o próprio R, né, gente? Porque qualquer valor de x aqui
vai dar uma imagem, que essa imagem ela pertence ao contradomínio. Então, o contradomínio também vai ser qualquer valor, né, real, certo? Ok, vamos a mais um exemplo aqui. Isso aí é o estudo do domínio, gente. Ou seja, eu vou estudar quais são os valores de x e que minha função ela é definida, né? Eu vou estudar o contradomínio também, ou seja, o conjunto definido do contradomínio, né? Então, vamos agora dar um exemplo aqui, outro. Eu tenho f de x, certo? Igual a 1 sobre x menos 2, certo? Quem é o domínio? Ó, gente, a gente sabe que aqui embaixo nenhum número pode dividir por zero. Então, a gente já coloca aqui ó, que x menos 2, ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Para ele ser diferente de zero, x tem que ser diferente de 2, não é isso, gente? Para ele ser diferente de zero, x tem que ser diferente de 2. Então, quem é o domínio da função? O domínio da minha função, ele vai admitir qualquer valor de x, certo? Então, se ele admite qualquer valor de x, ele vai ser r. Só que ele não pode ser 2. X não pode ser 2 porque não pode dar zero aqui. Então, vai ser r menos 2. Certo? Então, esse é o domínio da função, que a gente pode representar também da seguinte forma. O domínio da função, a gente pode representar dessa seguinte notação também, vai ser igual a, abre chaves, vai ser todo x pertencente a R tal que x ele é diferente de 2, certo? Esse também é o meu domínio da função, vai ser assim também. Isso a gente está fazendo estudo, gente. É uma coisa simples, o estudo do domínio da função é tranquilo, certo? Basta você conhecer as propriedades para você fazer o estudo do domínio. Ó, eu tenho outra função aqui, ó, f de x vai ser igual a raiz de x menos 3. Sabe-se que a raiz não pode ter nenhum número negativo. Então, a gente vai aplicar a desigualdade aqui. Ó. Vai dizer que x menos 3 ele tem que ser maior ou igual a zero. Não é isso, gente? Então, x aqui pode ser zero? Pode. Não pode ser menor, ou seja, não dá um número negativo. Porque se der um número negativo aqui, gente, vai sair totalmente do conjunto dos números reais. Então, vai admitir o conjunto dos números complexos, que a gente vai ver ainda aqui, certo? Então, para dentro do conjunto dos números reais, a raiz não pode ser negativa. Ou seja, o termo dentro da raiz não pode ser negativo. Então, para esse valor dar maior ou igual a zero, x tem que ser maior ou igual a 3, não é isso, gente? Então, nessa desigualdade aqui, x tem que ser maior ou igual a 3. Então, o que vai ser meu domínio da função? Meu domínio da função aqui vai ser para todos os valores do conjunto reais, não é isso? Que vai ser o quê? Igual a x, todos os valores pertencentes a R, vai ser x pertencente a R, certo? Tal que x, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a 3. Ele não pode ser, certo, gente? Menor do que 3. Certo? Porque senão vai dar um valor negativo e dentro da raiz não pode ter valor negativo, ou seja, dentro do universo do conjunto dos números reais, né? Então, mais um aqui. Vamos lá. A letra D, não é isso? A letra D aqui, eu vou ter outra função. Vou dizer aqui que f de x é igual a 2 sobre raiz, né, de x mais 4. Bom, o domínio da função ela é justamente a gente vai pegar os valores onde está x, certo, gente?
Então, assim, ó, aqui embaixo ele não pode ser negativo dentro da raiz e também não pode ser zero, gente. Então, aqui, como é que vai fazer? Se não pode ser zero e nem pode ser negativo esse termo aqui, então a gente vai dizer que x mais 4, ele tem que ser maior do que zero, gente, ó. Tem que ser maior do que zero. E quanto aqui for maior ou igual, porque aqui pode ser zero, mas aqui, como está no denominador, não pode ser zero. Como também não pode ser negativo, porque dentro de uma raiz não pode ter número negativo, né? Obedecendo o conjunto dos números reais, não pode. Então, vai ser x mais 4 maior do que zero. Que isso aqui, para essa condição ser verdadeira, x mais 4 ser maior do que zero, x tem que ser maior do que menos 4, né? Então, o meu domínio da função vai ser quem? O meu domínio da função, ele vai ser igual a, eu tenho todo x, né, pertencente a R, certo, gente? Todo x pertencente a R, tá o quê? X, ele é maior do que menos 4, certo, gente? Esse vai ser meu domínio da função, certo? Então, vamos ver um exemplo mais complexo aqui. Vamos exemplificar uma forma mais complexa aqui, certo? Vamos dar um exemplo mais complexo aqui. Vamos lá, vamos dar um exemplo mais complexo aqui. Vamos à letra E. A letra E eu tenho que f de x vai ser igual raiz de 5 menos x sobre raiz de x menos 2. Vamos fazer esse estudo aqui, gente. Esse estudo aqui, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui, gente? Ó, aqui eu tenho o seguinte. Aqui eu posso ter, aqui esse número aqui ele pode ser, vamos fazer por partes aqui, ó. Aqui ele pode ser, não pode ser negativo, certo, gente? Pode ser, ou seja, não pode ser negativo. Então, eu vou dizer que 5 em cima, né? Eu vou chamar essa função de cima, deixa eu tirar aqui, eu vou chamar essa função de cima de g de x, certo? Vou chamar essa função de x, eu vou dizer que essas duas funções, eu vou chamar aqui de h de x. Eu vou dizer que essa função f de x, ela é igual a duas funções, divisão de duas funções. Então, vamos lá. Eu vou primeiro pegar g de x, fazer o estudo primeiro do g de x, que vai ser igual a raiz de 5 menos x. Então, esse número aqui, esse termo aqui, não pode ser negativo. Então, eu vou dizer que 5 menos x, fazer primeiro o estudo desse, é maior ou igual, tem que ser maior ou igual a zero, certo? Aqui em cima. Então, x, ele tem que ser o quê? Ó, então, x tem que ser menor, não é isso? Ou igual a 5, né? Para dar maior ou igual a zero, x tem que ser menor ou igual a 5, não é isso, gente? Porque ó, tem que ser menos 2, né? Tem que ser 2, né? Tem que ser menor ou igual a 5. Não pode ser maior, senão vai dar negativo. Então, vamos agora fazer a segunda função, né? A segunda função aqui. Vou chamar de h de x. Eu vou dizer que x menos 2, né? Raiz de x menos 2, né, gente? Raiz de x menos 2. Aqui, como está no denominador, ele não pode ser nem zero e nem negativo, porque ele não pode ser negativo porque está dentro de uma raiz, e não pode ser zero porque ele está no denominador. Então, aqui vai ser x menos 2, certo? Tem que ser maior do que zero, né? Não pode ser maior ou igual, porque aqui não pode ser zero. Então, x aqui, ó, embaixo tem que ser maior do que 2, certo? Para dar essa condição. Gente, eu tenho duas desigualdades aqui, ó. Para poder eu saber o domínio dessa função, eu tenho que colocar cada um desses conjuntos aqui, desses valores aqui, em um intervalo e depois estabelecer a interseção para eu saber justamente o domínio dele. Então, eu vou chamar a função g de x, que é a função de cima, vou colocar na reta real, que a gente já deu intervalos,
Vamos colocar na reta real, gente, ó. Eu tenho minha reta real aqui, g de x, certo? Aqui eu vou representar como o meu zero no meio. E eu tenho aqui, ó, o g de x são todos os valores de x menor ou igual a 5. Então, o 5 está mais ou menos aqui, ó. Vamos botar o 5 aqui. O 5 está aqui. Como é menor ou igual, nós já vimos que é bolinha fechada. E todos os valores menor ou igual a 5, ó. Então, vamos, ó. Deixa eu botar aqui outra cor, desculpa. Vou botar aqui uma cor vermelha, certo? Vamos lá. Então, aqui é toda essa região aqui, ó. Toda essa região aqui, certo? Toda essa região aqui, ó. Para lá, do 5 para o menos infinito, né? Ele vai estabelecer, né, aqui. Então, aí eu tenho agora a segunda reta, que eu vou chamar aqui essa segunda reta do meu h de x. Que é a gente fazer o estudo. Então, a gente vai colocar aqui embaixo o meu h de x para representar na reta. Então, ele está o quê? Eu tenho o 0 aqui também, repete. E ele tem o 2 aqui, ó. Eu tenho o 2 mais ou menos aqui, né? Ele diz que x é maior do que 2. Então, maior é o que? É bolinha aberta, né? Então, a gente vai pegar também todo esse intervalo de x maior do que 2. Então, vai ser para cá, ó, toda essa parte aqui, x maior do que 2, certo? Então, vamos agora estabelecer a interseção entre G e H. A interseção entre G e H, certo? Vai dar outra reta, certo? Que vai ser um conjunto de valores. Então, eu tenho aqui o 0, estabelece aqui o 0 aqui para cá. Só que o que acontece, gente? A interseção eu tenho o seguinte, ó. Eu vou ver todos os valores que pertencem tanto em G, certo? O conjunto de valores que pertencem tanto em G e em H ao mesmo tempo. Então, ó, a gente vendo aqui, ó, o 2 aqui, ó, ele pertence ao conjunto G, ó. Ó, a gente passando uma traça aqui imaginária, a gente vê que o 2 ele pertence, ó, porque o 5 ele vai do 5 para o menos infinito. Então, o 2 ele está aqui, né? Então, os valores aqui maiores do que 2, ele pertence, não é o 2, desculpe, os valores maiores do que 2, porque o 2 ele não pertence a H. O 2 ele não pertence a H, gente. Então, a gente deixa porque aqui é bolinha aberta, ó. Então, os valores maiores do que 2, todos os valores maiores do que 2, certo? Então, até o 5 aqui, eu tenho valores maiores do que 2 que pertencem a G. Mas não são todos os valores maiores do que 2. Então, tem valores maiores do que 2 que pertencem ao conjunto G. Então esses valores aqui, essa região aqui, ele pertence a G. E o 5 aqui, ó, que pertence a G de x, pertence a H também, porque o H são todos os valores maiores do que 2. Então, 5 está dentro de H, porque o 5 é maior do que 2. Então, a gente passando outra reta aqui, vai ver que o 5 pertence também a G. Então, eu tenho o 5 para cá para baixo. O 5, se pertence a G, pertence a H também. Então, aqui é bolinha fechada, certo? O 5. Então, eu tenho esse aqui, ó. Então, eu tenho esse intervalo aqui, certo? Eu vou marcar com azul para a gente definir, a gente ver aqui, ó. Vou botar outra cor. O azul ficou parecendo com preto. Né? Deixa eu tirar aqui. Então, aqui, ó. O intervalo de estudo é esse aqui, ó. Esse é o nosso intervalo de estudo, ó. Então, como é que vai fazer aqui? Eu vou ter aqui, desculpe, deixa eu botar aqui embaixo que é melhor, né? Então, eu tenho aqui, ó. Eu abaixo aqui o 2, certo? Eu abaixo aqui o 2. E o 5. Certo? Então, vai ser o quê? Todos os valores que pertencem a 2. Ó, o 2 não pertence ao H. Então, continue, não pertence ao H. Então, a interseção tem que ser um conjunto de valores em comum os dois. Então, como o 2 ele não pertence a H, então aí continua sendo bolinha aberta o 2. Porque tem que pertencer aos dois. O 5 pertence, então o 5 também é bolinha fechada, porque o 5 pertence a H, vai pertencer a G também. Então, o meu intervalo vai ser esse aqui. Minha interseção vai ser essa região aqui, ó. Vai ser essa região aqui a minha interseção, certo? Vai ser essa região aqui, ó. Certo? A minha interseção. Então, a minha interseção vai ser essa região aqui. Então, quem é o domínio da função em intervalos? Meu domínio da função, com a interseção,
vai ser igual a aberto em 2, pode representar assim, e fechado em 5, certo? Esse é meu domínio da função, que também pode ser representado, certo, gente? Que também pode ser representado da seguinte forma: o domínio da função, certo? Vai ser igual a x pertencente a R, né? Tal que 2 ele é menor do que x, que é menor ou igual a 5. Certo? Esse aqui é o meu domínio da função estudada. 2 é menor do que x é menor ou igual a 5. Certo, gente? Então, isso aqui justamente é a minha interseção, né? É o meu, justamente, o conjunto domínio. É o meu conjunto domínio, certo, gente? Vamos agora para mais um exemplo aqui. Vamos para mais um exemplo desse mesmo tipo, certo? Bom, se eu digo assim que minha função f de x vai ser igual a raiz de x mais 1, certo? Mais raiz de x, que é o domínio dessa função aí. Então, vamos estudar cada uma, né? Eu vou chamar essa aqui de, eu vou chamar essa aqui de g de x, vou chamar essa função de g de x, e essa aqui eu vou chamar de h de x, certo, gente? Então, essa função aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter que g de x ele vai ser igual a g de x vai ser igual a raiz de x mais 1. Que é a função que a gente vai dar aqui. Então, como é? X mais 1, raiz não pode ser negativo. Então, x mais 1 tem que ser maior ou igual a 0. Então, x aqui vai ser o quê? Maior ou igual a menos 1. Né? E vamos agora estudar o nosso h de x. Nosso h de x aqui vai ser quem? Vai ser igual a raiz de x. Então, quem é x? X não pode ser negativo aqui. Então, x tem que ser o quê? Aqui maior ou igual a 0. Certo, gente? Colocando as funções na reta real, primeiro g de x, eu vou chamar aqui de g. Colocando na reta real aqui, nós vamos ter aqui, ó, eu tenho 0. Menos 1 está mais ou menos aqui, ó, menos 1. Ele pertence, menos 1, ou seja, ele pertence a G, ele tem bolinha fechada. E ele tem que ser maior ou igual a menos 1. Então, ó, ele é maior ou igual a menos 1, vai pegar toda essa região aqui, certo? Bolinha fechada. E eu tenho H, eu vou ter 0 aqui. Eu vou ter toda essa região aqui, ó, também vai ser bolinha fechada, né? Bolinha fechada aqui. E vai ser toda essa região aqui, ó, também, maior ou igual a 0, não é isso? Ó, toda essa região aqui. Então, vamos estabelecer a interseção de G e H. Ó. G, né? A interseção de G e H para a gente achar o domínio. Então, aqui vai ser essa reta aqui de baixo. Certo? Que aqui eu vou ter o quê? A interseção. Todos os valores que pertencem têm valores comuns entre os dois conjuntos. Então, ó, o 0 ele é bolinha fechada, ele pertence a H. E como aqui ele tem valores maior ou igual a menos 1, então também pertence a G. O 0 também pertence a G. Certo? E
Se o zero pertence também a G. Então, se o zero pertence a G aqui, esses valores aqui também, todos maiores do que G, 0 em H, vai pertencer também a G. Então, aqui, ó, 0 pertence a G e 0 pertence a H. E todos os valores maiores do que 0 também vai pertencer a G, né? Então, eu vou descer o 0 aqui, bolinha fechada. Então, a interseção vai ser quem? Vai ser todos os valores maiores ou igual a 0. Vai ser toda essa região aqui. Interseção, certo? Então, como é que vai ser a representação do meu conjunto, meu domínio? Meu domínio da função aqui, certo, gente? O domínio da função vai ser igual a todo x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a 0, certo? Esse aqui é o meu domínio da função. Ô, gente, todos os valores de x maior ou igual a 0, é o conjunto dos números naturais, né, gente? Então, o domínio da função aqui, ó, a gente pode, aí vai ser quem? Vai ser igual a n, né? Vai ser x maior ou igual a 0. É maior ou igual a 0, né? Então, é de 0 para... Então, vai ser o domínio da função é n. Certo, gente? Então, é isso aí, né? Bom, gente, chegamos no final da aula. Hoje estudamos, né, o domínio das funções reais. Todos os valores de x em que a função ela é definida, né? Foi um assunto bastante tranquilo e curto. Fizemos vários exemplos para mostrar a vocês onde a função ela é definida. Quais são os valores de x que ela é definida. Próxima aula vamos dar noções de plano cartesiano. E também vamos falar sobre o estudo das imagens, né? Para poder a gente também verificar quais são os conjuntos em que a imagem da função pertence a essa função, né? Então, na verdade, é o seguinte, que a função de x é a própria imagem. Então, o valor da função de x é a própria imagem. E a gente vai ver a aula que vem, né? Então, gente, se inscreva no canal, deixe os comentários, qualquer dúvida, né? Ative o sininho das notificações. Então, é isso aí, gente. A aula foi só isso, a aula é tranquila hoje, não tem muito o que falar com o estudo do domínio, justamente são os valores de x e a gente, para explicar, tem que ser com exemplo, né? Então, muito obrigado, um forte abraço para vocês, né? Então, até a próxima aula.